por que eu escolhi a cetogênica? As pessoas confundem muito dieta cetogênica também com dieta low carb. As duas são dietas ancestrais, né? Porque são baixas em carboidratos. Antes a gente não tinha tantos carboidratos na nossa alimentação. Mas aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre essa diferença entre dieta low carb e dieta cetogênica, só para vocês verem o porquê que eu escolhi a cetogênica, tá? A diferença entre a cetogênica e a low carb é a quantidade de carboidratos. A low carb, você tem uma quantidade de carboidratos limite de 100 a 130 gramas por dia, tá? Já na cetogênica, você limita esses carboidratos em até 30 gramas por dia. E o que acontece quando você faz isso? A cetogênica te leva ao processo de cetose, onde você passa a queimar mais brandamente a gordura corporal para gerar energia. Então, por que eu escolhi a cetogênica? Quando eu descobri a cetogênica, né, eu fui a fundo e li diversos artigos científicos sobre a dieta. E eu vi os inúmeros benefícios que ela oferecia para o nosso corpo, que iam além da perda de peso e da transformação em uma máquina de queimar gordura, né? Ela transformava também a nossa saúde. E tinham diversos artigos científicos que mostravam essas comprovações de como ela transformou a saúde de tantas pessoas, eliminando várias doenças aí que a gente tem no dia a dia. Então, quando eu vi que ela entrava num processo de cetose, que estava queimando a gordura como fonte de energia, foi aí que eu decidi seguir a dieta cetogênica. E que hoje eu escolhi para seguir como estilo de vida. Eu perdi 7 quilos em 21 dias, a primeira vez que eu fiz só para testar, mas eu me apaixonei por esse estilo alimentar e resolvi seguir direto. E aí foi que vieram, de brinde, depois que eu decidi seguir como estilo de vida, vieram mais 12 quilos eliminados nos primeiros 45 dias. Hoje eu mantenho o meu peso, né, seguindo a cetogênica. Apesar disso parecer o mais incrível, de eu ter essa perda de peso muito grande, que é melhor e mais impressionante de tudo são os benefícios que eu comprovei na minha saúde. E eu vejo também que tem muitos relatos de seguidores e também dos meus alunos que transformaram a saúde com a cetogênica, tá? Então vamos lá. Vou falar aqui algumas das comprovações, alguns dos benefícios que eu vi no meu dia a dia. Minha imunidade aumentou muito, tá? E como que eu comprovei isso? Pela diminuição total de doenças rotineiras que eu tinha no dia a dia. Quais são elas? Gripe. Eu vivia gripado, resfriado. Então, eu vivia gripado e também resfriado. Era toda semana, tinha que comprar remédios, cartelas de remédio para tentar reverter o quadro. Outro fator que mudou muito são as crises alérgicas. Eu tinha muita alergia à poeira e também a pelos de animais. Tanto que eu gosto muito de cachorro, né? E eu evitava chegar perto de cachorros porque eu tinha demais crise alérgica a pelo de animal, empolava todo meu rosto, ficava todo vermelho e era terrível. É muito triste você chegar perto do animal que você gosta ou do seu animal de estimação e não poder tocar, né? Não poder fazer um carinho, porque você sabe que vai vir uma crise terrível depois. E depois que eu comecei a seguir a cetogênica, isso mudou muito. Não tenho crises alérgicas, mas eu tenho ainda alergia, né? Padrão que tem no meu corpo, mas a crise alérgica diminuiu bastante. Hoje eu consigo tocar, eu consigo ficar ali com ele um tempo e não tenho esse empolamento que acontecia na minha pele antes. Isso já é uma amostra aí de que minha imunidade estava maior. Eu tinha muitas crises de amigdalite, no mínimo 2 crises por semestre. E esta era a pior de todas, sabe? Porque além da gripe, dos resfriados, crise alérgica, que a maioria das pessoas tem, essas crises de amigdalite eram terríveis, porque eu ficava praticamente a semana inteira sem comer, porque eu não conseguia engolir nada. Até beber água doía demais. E, claro, isso era sinal de que minha imunidade estava ruim, né? Mas mesmo eu corrigindo minha alimentação, comendo, por exemplo, arroz, feijão, carne, evitando industrializados, isso não mudava. Eu ainda tinha crise de amigdalite. E foi só quando eu comecei a cetogênica que ela foi eliminada totalmente. A última vez que eu tive foi antes de começar a cetogênica e eu fui internado durante uma noite no hospital e fiquei lá a noite inteira tomando soro e remédios lá, antibióticos, para que voltasse, porque eu não estava conseguindo nem conversar. E aí, depois disso, estava vendo ali que tinha alguma coisa errada, e aí eu decidi mudar minha alimentação e fazer direto a cetogênica para ver o que acontecia. E aí, depois disso, eu nunca mais tive as crises de amigdalite. Isso provou, é mais uma comprovação de que a cetogênica, essa dieta ancestral, né, tinha mudado minha saúde. Então, sumiram tudo, né? Tudo em função de uma só mudança alimentar. Não foi mudança de remédios, não foi mudança de protocolos que eu fui nos médicos e busquei isso, não, foi por causa de uma mudança alimentar que eu fiz. E muitas pessoas reclamam, não é, que a cetogênica é cara, que a cetogênica você tem que comprar muitas carnes, você tem que gastar muito dinheiro, mas não olham para o tanto que você vai economizar, para o tanto que você vai parar de gastar com remédios, com besteiras, com comidas no final de semana, diferentemente das outras dietas onde você fica muito doente e tem que gastar muito com remédios, tá?
Isso para mim foi o mais interessante de tudo, ver minha saúde melhorar 100%, e isso provou que minha imunidade aumentou exponencialmente, tá? Para vocês que estão precisando, estão tendo crises alérgicas, têm gripe, vivem gripados, vivem com resfriados, tentem a cetogênica por um tempo, vejam os benefícios que ela vai trazer para o seu corpo, tá? Porque só comprovando isso é que vocês vão perceber e querer mudar esse estilo alimentar que vocês têm hoje.